Fala galera, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso Garage Music aqui na TM Plus, então venha se deliciar com esse papo aqui, deixa sua curtida, comenta, compartilha, chama todo mundo para assistir, porque hoje tá super power. Hoje eu tenho a presença aqui de Felipe Moreira e Kathleen Viana. É isso aí, meus amigos, começar com música. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Ai! Nossa, eu ouvir essa vozinha assim de manhã. Ô, gente, isso é muito bom. Cantar de manhã é uma labuta, gente. Só Deus. Glória. Muda muita coisa? Totalmente. Porque, no caso, as cordas estão descansadas, né? Então, você aqueceu aqui antes da gente começar e tal, mas Aqueci. tem pessoas que não fazem isso, né? Aí acaba vindo na tragédia. Quando você canta. Já começamos polêmicas. Quando você canta à noite, você já viu o sol, você já conversou com as pessoas, você já comeu. Então, a mandíbula já mexeu, a sua língua já mexeu melhor, você já tá semi-aquecido. Não é um aquecimento específico, mas o corpo já tá mais pronto, assim, já tá mais acordado. Agora, de manhã cedo. Eu acho super necessário que tenha um processo de alongamento, de aquecimento, antes de cantar, antes de ministrar. Aí o povo tenta cantar de manhã, aí fala assim, nossa, desce uns 5 tons aí nessa música que eu não tô dando conta. É porque não tá aquecendo, bora aquecer, meu povo. É isso. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar o nosso papo. Muita coisa boa pra gente conversar. Kathleen, Felipe, se apresentem aí pra galera. Kathleen, deixa eu contar, professora, cantora, compositora. Fala aí de Vários você. horas. Vamos lá. Então, eu sou Kathleen, gente. Eu sou Kathleen Viana. Eu tenho 25 anos e casei cedo. Eu casei com 22 anos, com esse bonito aqui que tá do meu lado, graças a Deus. E nós somos musicistas, assim, por amor, pelo ódio, pela dor, pelo chamado. A gente é musicista porque Deus chamou, pela obediência. E hoje eu faço licenciatura em música na UFES. Se Deus quiser, vou me formar no final desse ano. Graças a Deus. Graças a Até eu Deus. agradeço, tá, gente? Porque ó, Pelo amor pra de trazer aqui, vai trocar as aulas. É desse jeito mesmo. Fiz seminário teológico quando eu tinha 18 anos, assim que eu saí da faculdade, assim que eu saí do ensino médio, eu fiz seminário teológico lá na Igreja Batista da Lagoinha, no Seminário Teológico Carisma. Era um curso de 2 anos, né? E foi nesse seminário que Deus me chamou para poder viver de música. Então, assim que eu saí do seminário, eu fiz o teste, a prova para licenciatura em música, passei. Hoje eu sou professora, eu trabalho numa escola de música. Eu também ministro workshops em igreja sobre adoração, canto ministerial. E ministro fora também. Também sou ministra na minha igreja local. Sou esposa, dona de casa. E é isso aí. Muitas coisas pra conta. Muitas coisas. Sou escritora, sou compositora. É uma lista aí, sem fundo. Escritora? Essa daí eu não sabia, Isso não. aí é um Escreve, rapaz. Inclusive tem livro pronto já. livros prontos para serem lançados, meus amigos, esse ano aí. Aleluia. Oremos e aguardemos. Mas as histórias de quê, assim? O que acontece? Eu sempre escrevi muito. Na verdade, grande parte das minhas orações eu faço escrevendo. Porque quando eu fico falando, eu me distraio. Então eu começo a orar, Senhor, abençoa o meu dia. Aí eu olho pro teto, aí fico, estou orando. Aí eu volto. Eu sou essa pessoa. Se eu trago a minha oração para um processo de escrita, eu me concentro mais. Então eu tenho... TDAH.
E eu tenho quilômetros e quilômetros de linhas escritas mesmo de caderno. Eu acho que eu já tenho uns 7, 8 cadernos de devocional, assim, escritos. E aí, esse ano, Deus trouxe à tona de novo esse momento, assim, de escrita. E finalmente tirei um dos livros do papel, que é um e-book sobre ansiedade. 7 devocionais para almas ansiosas. Vem aí, se Deus quiser. Que isso, gente, que massa. Felipe, se apresente. Vamos lá então. Fala galera, eu sou o Felipe, Felipe Moreira. Eu sou músico, guitarrista, multi-instrumentista, entre aspas, produtor musical. É, Acho que é isso, né, amor? O que mais que eu faço? Você é garoto propaganda da VTR, effects aí, Aqui, taca a galera, ó, blusa, os parceiros mais irados de todos os tempos, a galera daqui do estado. já faz a mídia. Eu tô com uma parceria. Você conhece os caras? Conheço. O pessoal massa demais, estão fazendo um material incrível, já fazendo o jabá aqui logo. Já vai querem fazendo. puxar essa veia aí. Que mais que eu sou? Acho que é isso, cara. Professor de música também, como a Professor. Kathleen, a gente dá aula na mesma escola. Verdade. E é isso. Professor de guitarra, violão, ukulele, linguagem e pouco percepção, compositor teoria também. musical. É um pouco compositor também. Bem menos que você. Bem menos, mas é um pouquinho. Mas também. em parte, né? Mais pra Pô, eu acho onda isso- instrumental. Eu acho isso muito irado quando eu tiver a ideia, né, pô, vou levar a Kathleen lá. Aí até falei com o Felipe, vou te levar lá também, porque tem muita coisa que eu vi e que eu acompanho do Felipe hoje que eu falo assim, pô, isso é muito massa. Sim. E tanto de você também, de tudo que você já viveu e das coisas que você, né, reproduz e faz hoje, né? Tanto de coisas que é o primeiro assunto que eu quero abordar, né, começando com a Kathleen, conta um pouquinho dessa sua trajetória lá na Batista Lagoinha, como foi pra você ir pra lá, porque querendo ou não, 18 anos, mas ainda era nova. Acho que pros seus pais Criança. foi uma coisa também nova também, tipo, vou deixar minha filha aí. Então Sim. conta pra gente aí como é que foi isso daí. Segura o banco aí, segura o cinto aí. Olha só, como é que foi essa situação? Eu, toda a vida, quis seguir carreira acadêmica no ensino médio, né? Então, eu tinha vários planos de carreira, de fazer faculdade, fazer mestrado, fazer doutorado e ir seguindo a vida. E eu estudava desesperadamente por causa disso. Quando eu cheguei no 3º ano do ensino médio, eu fui numa conferência do Espírito Santo. Gente, vão nas conferências do Espírito Santo, que Deus tem uns mistérios lá que entrega. Eu fui na conferência do Espírito Santo 2016, e tudo tinha dado errado pra ir, mas no 45 do segundo tempo, foi eu, minha família, uns amigos, a gente juntou as malas e fomos. E o que aconteceu lá? Deus bagunçou tudo, né? Todos os meus planos, né? O homem faz planos e Deus ri de todos eles. Deus olhou meus planos e riu na minha cara e falou, não vai rolar esse negócio da carreira acadêmica Não é agora. isso que eu quero pra você. Não é o momento. Então, dentre todas as experiências que eu tive lá, eu comecei a ficar muito balançada para estudar no seminário. O que eu nunca quis isso. Eu nunca quis isso. Inclusive, nunca quis viver de música. Eu já quis fazer direito, já quis fazer medicina, já quis fazer psicologia. Agora, viver de música, eu nunca tinha pensado nisso. E meus pais, pro horror deles também, nunca tinham pensado. Vai viver de música, minha filha, pelo amor de Deus, vai passar fome, aquela coisa, né? E eu sempre fui muito estudiosa, então parecia um desperdício, né? Por que você vai encerrar agora uma carreira de estudos pela frente se você pode ter uma grande profissão? Por que você vai estudar teologia agora? Tipo assim, né? E aí, nessa conferência do Espírito Santo, eu vi Deus bagunçando ali as minhas estruturas e fui conversar com os meus pais. Falei, olha, Deus me falou que eu vou vir pra cá. Aí meu pai, não sei disso não. Aí minha mãe assim, eu tenho um negócio pra te contar, minha filha. Não te contei antes porque não queria influenciar nas suas decisões. Ela falou assim, mas há alguns meses... Então olha só, o Espírito Santo falando com a minha mãe, alguns meses atrás. Caraca, Ela falou bem assim, minha filha, uma vez eu estava orando e me veio uma sensação muito forte de que você ia embora rápido. Você ia embora rápido estudar em outro estado. Foi o que Deus falou pra mim. E que era uma coisa pro ministério. Foi o que Deus falou com a minha mãe. Eu nem sabia disso. Minha mãe, muito sábia, não falou nada comigo, né? E deixou que Deus falasse comigo. Aí meu pai falou bem assim, Deus falou com você e falou com você. Comigo ainda não falou. Então, tem que concluir aí.
Aí eu falei com meu pai, até a data tal, Deus vai falar com o senhor sobre isso. E falou mesmo, né? Então, tudo se acertou. Uns professores meus do seminário, eles vieram dar fazer um congresso aqui na nossa antiga igreja, e meu pai ficou responsável de buscá-los no aeroporto. E enquanto os pastores do seminário foram convencendo meu pai que eu deveria fazer o seminário, a minha mãe já conseguiu uma casa de aluguel pra mim lá, em Belo Horizonte. Então, juntou tudo. Kelly só por debaixo só cercando, né? Só aqui na malemolência. Então, quando meu pai saiu convencido, minha mãe falou, aqui está a chave, já temos pra onde ir e tá tudo certo. E aí eu fui morar numa república com outras 6 meninas que também moravam em Belo Horizonte e também faziam um seminário teológico. Uma de cada lugar do Brasil. Foi lá que eu aprendi a cozinhar, foi com elas que eu aprendi a cozinhar, a lavar roupa, a passar, fazer tudo eu aprendi foi lá. Então já estava sendo preparada para casar também, né, ali. E passei por inúmeros processos ali dentro, mas dentro do nosso seminário teológico existia uma banda, então nessa banda foi onde eu aprendi a crescer no profético, a liderar a adoração. Foi ali que eu fui crescendo, foi dentro do seminário que eu escrevi minhas primeiras composições, que eu tive experiências, assim, extremamente marcantes com Deus, e eu brinco sempre, né, que parece que eu fui atropelada, assim, nesse seminário. O povo me perguntava se eu tava bem na rua, eu chorava. Você tá bem? Eu... Porque era tanto tratamento de Deus, e Felipe mesmo fala, né, que eu sou um antes e depois, assim. Isso mas só uma pergunta. Faça. O seminário não tinha nada a ver com música. Não. Era um... Na verdade, o carisma, ele aparentemente ele tem uma abordagem de estruturar de maneira mais firme e complexa as bases do cristianismo na vida do cristão, saca? Assim, em todos os aspectos. Kathleen teve matérias assim que são, que em termos de conhecimento, acho que deveriam ser ensinadas nas igrejas, assim, nas EBD, sabe? Para todo mundo que se converte. Então... É como se fosse uma escola de teologia. Isso. Você vai lá para poder estudar a Bíblia e... Isso aí. É um curso livre de teologia. Então, eu tive matérias como Aliança de Sangue, que você entende todas as alianças bíblicas até chegar na Aliança de Cristo. Eu tive Justiça de Deus, que fala sobre a graça, sobre a justificação, fruto do Espírito. Pensa numa matéria só de fruto do Espírito, você apanhando. Tapa atrás de tapa, moleque. Tapa atrás de tapa. Eu tive uma matéria chamada Direção Espiritual. Então, assim... não são matérias de um seminário teológico faculdade, não são. No segundo ano desse seminário é que a gente tem matérias um pouco mais teóricas, que a gente tem... Você pegou o quê? Hermenêutica, homilética? Isso aí. Eu tive hermenêutica, eu tive homilética, tive pesquisa bíblica, métodos de pesquisa bíblico. Então, já começou a ser uma coisa assim um pouco mais complexa. Rolava aquela sensação tipo, nossa, eu aprendi tudo errado, né? Ou eu não aprendi, inteiro. né? Não, o tempo inteiro. Era exatamente isso. Meu Deus, onde é que eu tava enfiando a minha cabeça, velho? E foi o lugar onde eu aprendi a levantar as minhas barreiras e filtrar o que eu escutava. Não só de quem prega, mas daquilo que se canta, daquilo que se profetiza. Então, tipo assim, eu voltei, eu não vou falar armada, mas eu voltei, tipo assim, casca grossa. Porque eu ouvi muita coisa lá e que me forneceu bases, assim, que eu carrego até hoje, né? E aí, dentro desse seminário que eu fiquei 2 anos, foi onde eu fui atropelada por Deus mesmo, e onde ele fez brotar essa questão da composição, e que ele me inclinou completamente pra música. Tanto que esse negócio de eu ser professora, isso nunca esteve nos meus planos. Eu sempre tive facilidade pra ensinar, gostava de apresentar trabalhos, eu tinha facilidade nisso, mas assim, ser professora não tinha passado pela minha cabeça. E no meu primeiro período, eu comecei a ter sonhos de eu ensinando pessoas de diferentes idades e com técnicas de didática específica, e eu acordava achando aquilo esquisito. Falei, o que eu tô sonhando que eu tô dando aula para as pessoas, dando aula para criança, dando aula para idoso, dando aula para adulto. E é o que acontece hoje. Então, é justamente, inclusive, quando eu saí do seminário, eu tinha muitas promessas, porque... o seminário não é de música, mas existia um ministério de louvor dentro desse seminário, porque a gente tinha reuniões de oração. Então, esse ministério de louvor servia nessas reuniões. E nas conferências do Espírito Santo.
E aí, eu saí com muitas promessas desse seminário, porque eu tinha alcançado, humanamente, um lugar de relevância, porque eu ministrava com frequência, as pessoas me conheciam, e aí o que aconteceu? Quando eu saí, me perguntaram, tipo assim, você vai sair pra dar aula? Tipo assim, cara, mas se é Deus que tem pra mim o ensino, então, o quanto eu não vou perder se eu ficar pra fazer uma coisa que humanamente parece, tipo assim, nossa, que grandeza. A Uhum. grandeza de Deus não está ali. Se eu vou pra um lugar que Deus não me chamou pra estar, não existe graça de Deus ali pra mim. Entende? Não existe terra fértil ali, não existe continuidade. O que de bom pode sair desse lugar, né? É escolher entre escolher entre Isaac e Ismael. Aí eu vim pro Isaac, né? Vim pros improváveis e aí eu tô aqui agora. Não, o que eu acho interessante disso tudo que você falou, que me fez lembrar uma situação que o Adelson Freire, Uhum, né, o irmão do Anderson, ele falou comigo uma vez, ele falou assim, aqui no Brasil, esse lance de você estudar música, de você ensinar música, uhum. é muito... Ah, Sim, entendeu? Subestimado, Ele sim, falou lá nos subvalorizados, Estados talvez. Unidos, ele mora nos Estados Unidos hoje. Ele falou assim, lá nos Estados Unidos, daí, cara, isso te dá. Ele falou assim, pra você ter noção, isso te dá pontos positivos pra você ter o seu green card. Ó, Porque o pessoal olha e fala assim, não, pô, as pessoas tá ensinando música pro meu filho. E, legal. entendeu? E é uma coisa que aqui, sei o quê, você é professor de música. Nossa, É legal, escória da sociedade. É beleza. isso é, mesmo. Entendeu? É uma coisa Sim, muito, sei lá, tipo, deixado pra lá. Isso é chato, né? Porque sim, a gente que faz isso e vários perrengues que a gente passa com alunos, né? E com todo esse processo todo, era pra ser totalmente diferente, né? sim, Pelo sim. rolê que é. E nesse tempo aí, você já tocava alguma coisa? Sim, eu comecei a estudar música com 6, 7 anos. Ah, então. Coloquem seus filhos pra estudar música cedo. Obrigada. Aí, voltando aqui, eu comecei a estudar música com 6, 7 anos. Eu estudei piano. Primeiro fiz aula particular, logo em seguida entrei na FAMES. E aí eu fiz FAMES, Faculdade de Música do Espírito Santo, né? Ali no centro de Vitória, fiz FAMES dos 8 aos 15 anos. E depois que eu entrei no ensino médio, como eu falei que eu desisti completamente da música, então parei de estudar e aí eu saí da FAMES, né? Mas eu fiz. Toda a minha formação musical é toda clássica. Toda erudita, partitura, uma coisa assim. Não tem nada a ver com a igreja. Inclusive, meus talentos clássicos não são muito. Não Usados. se encaixam muito dentro do contexto igreja. E tá tudo bem, porque não pretendo ser uma pianista popular e é isso. E ponto final. E aí. E eu já tocava e sempre cantei, né? Minha família inteira é de músicos. A gente tem meu pai, minha mãe, minha tia, que já gravou uns seu discos. tio. Meu tio Wander, ele hoje tá dentro de uma das lideranças, assim, da FAMES, né? Ele ocupa um cargo administrativo muito importante. Meu pai Inclusive, se eu não me toca. engano, seu tio tá gravando com o Marcos Almeida. Meu tio tá Fazendo gravando um com o Marcos trampo com o Marcos. Almeida. Aí, Massa. meu tio, meu outro tio, irmão do meu pai, também toca. Minhas tias agregadas cantam. Então, assim, eu cresci. Meu avô é um músico, assim. Ele ama, ele é apaixonado, Já sempre. cresceu, já não deu um Eu salto. cresci, tanto que, por exemplo, não, mas aqui, como eu cresci dentro desse ambiente, ouvindo abertura de vozes, harmonia vocal, com 7 anos eu já abri a voz. Que isso, gente. Lógico que eu melhorei depois que eu comecei a estudar, mas sempre foi uma coisa mais natural e intuitiva, né? E fui muito incentivada na música desde cedo. Então, quando eu cheguei lá, eu já sabia de alguma coisa. Mas eu não tocava de ouvido. Fui lá que eu comecei a apanhar pra descobrir. Não é fácil. E você, Felipe? Fala um pouquinho de você, sua trajetória, como você iniciou. Pelo que Conta eu sei, tudo. a sua mãe, né? Acho que também é música, tem essa facilidade. Aí conta aí pra gente um pouquinho. Cara, minha história, ela passa 100% pela trajetória da minha mãe, assim. Minha mãe, ela começou a dar aula muito nova, né? Muito cedo ela teve contato com a música. Se eu não me engano, ela também estudou na FAMES, fez piano erudito como a Kathleen, lá muito Foi. novinha. E depois ela trilhou outros caminhos, assim. Se eu não me engano, ela fez nutrição na UFOP, inclusive é onde ela conheceu meu pai e tal. Mas eu sei que Deus chamou ela para o ministério novo, assim. Acho que ela já tinha eu e
e meu irmão do meio, né? Que eu nasci em Foi isso 2000, meu mesmo. irmão em 2002, acho que por volta ali de 2002, ou ela tava grávida dele, sei lá. Eu chamei ela pro rolê do ministério, depois ela foi pra UFES. Ela fez licenciatura lá e tal, e milhões de pós-graduação, e sei lá. Minha mãe ama estudar, toda vez que eu... É Cada fase da vida musicoterapeuta dela, também? hoje ela é musicoterapeuta também, atua um pouquinho nessa área da saúde aí. Mas cada fase dela, ela tá estudando uma parada nova e tal, sempre se atualizando, então ela é um baita de um exemplo nesse aspecto. E minha mãe musicalizou a gente, né? Desde a infância, a gente sempre teve contato com música, principalmente dentro da igreja, né? Meus tios, irmãos dela também tocam, são músicos, musicistas. Hoje, o meu tio mais novo, o Thiago, já não toca mais, ele era batera na igreja e tal, uns anos atrás. O Fabrício toca violão, guitarra, etc. E aí minha mãe musicalizou a gente, então desde muito novinho contato com música e tudo mais. Quando chegou ali por volta de uns 4 anos, 5 de idade, ela me levou pra FAMES pra fazer musicalização infantil. Porque até então, naquela época, meio que só tinha como estudar música em Vitória, né? Na Serra, lá onde a gente mora, não tinha muito disso. Só que acho que não rolou por muito tempo, porque a logística não ficou muito viável pra gente, né? Eu tenho um irmão cadeirante, né, que é o Lucas, e quando a gente era pequeno, quando eu tinha uns 4 anos, o Lucas tinha 2 anos, e até então ele ainda era um bebê de colo, assim, né, porque como não tinha as pernas firmes, ele nasceu paraplégico já, então era uma outra demanda, era neuro, TO, fisioterapia, o Lucas exigia uma demanda bem puxada, assim, nessa primeira infância, então acredito que por isso a logística ficou meio difícil. Mas quando foi ali pra, acho que 2007, entre 2007 e 2009, minha mãe teve a ideia de fundar uma escola de música, vinculada à igreja, porque ela conta que ela observou a realidade da igreja e falou assim, cara, ninguém na igreja estuda música. Ninguém na igreja se dedica e estuda pra evoluir, pra crescer na música, por mais que não vivam disso. E não tem lugar para os meus filhos estudarem, a não ser ir pra Vitória, nem as crianças dos membros da igreja. Então, No eu caso, vou os abrir uma seus escola. pais, eles eram os pastores da igreja? Não, então, explicar. Minha mãe é filha do pastor presidente da igreja. Ah, E ela já tá. era ministra de música na igreja. Entendi. Nessa época que eu te falei, em 2002 mais ou Sim. menos, acho que ela assumiu o cargo de ministra de música lá. Meu pai não tem nenhuma espécie de, vou dizer assim, carreira ministerial, né? Meu Sim. pai é out. Mas, voltando, deixa eu lembrar. O Aí TDAH ela bate foi, aí ela forte. foi, Mas sempre montou. esteve junto ali, né? Meu pai Foi sempre caminhou junto com minha mãe, assim. Sim. Mas enfim, aí minha mãe fundou a escola lá. Convidou, acho que 3 professores para dar aula, né? Que eram uma professora de piano, a Kelly, se eu não me engano, o Vinícius, professor de bateria, e o Saulinho, que foi meu primeiro professor de guitarra. Na época, inclusive, eu nem quis estudar. Ela me botou para fazer aula, eu sei que eu chorava, não queria fazer, esperneava e tal, não queria. Acho Ele que... se deixar, né? Não, Joga com a guitarra. desse jeito. Agora, gente, é difícil, viu? Kathleen bate lá no estúdio, amor, vamos, tá? Aí eu, tá bom. Tô indo. Ai, não, volta. Meu Deus. É desse jeito. Aí, ela até me botou pra fazer uma aula de bateria, cara. Eu fiz uma aula de bateria e chorei a aula inteira, não quis fazer e tal. O terror dos licenciados. Rapaz, e eu, aqui. criança, eu era bicho do mato, tá? Vou mentir pra você não, eu era uma criança esquisita, velho. Esquisita, eu era pra dentro, raivoso, introspectivo. Agora eu luto pra tirar Felipe das conversas pra eu ir pra casa depois do Hoje culto. eu sou o inimigo do fim, né? Inimigo do fim Kathleen é me chama de inimigo brincadeira. do fim. Nossa, pelo Mas amor de enfim. Deus. Oh, Jesus. Cara, então eu comecei a estudar Guitarra. música ali. Aí não quis, chorei. Minha mãe me tirou. Quando foi, acho que em setembro de 2009 ou 10, ela olhou pra mim e falou assim: cara, você vai estudar música. Você não tem escolha. Escolhe violão ou guitarra. Ela não deu nenhuma opção. Aí eu olhei pra ela, tipo, aquela cara de choro, né, da criança. Tipo assim, eu tinha acabado de subir, tinha jogado bola, tava felizão. Aí ela, vai fazer. Aí eu, caraca, velho. Tá bom, então guitarra. Aí tomei banho, a gente se aprontou, foi pra igreja. Aí fiz minha primeira aula, curti. De um gap de 2 anos, assim, entre esses eventos. Aí curti a aula. Falei, caraca, não, legal, achei maneiro. Aí ela falou, então tá bom, se você ficar 3 meses na aula, se você falar que tá gostando e tal, a gente investe numa guitarra pra você. E aí foi. Então eu sempre fiz aula, sacou? Eu nunca fui autodidata, nem nada disso. Apesar de sempre ter uma aptidão, né, pra coisa, por causa da minha mãe, ter sido musicalizado desde cedo e tal. Sim. Fiz aula até 2015 de guitarra, fiz com 2 professores diferentes. E aí, depois eu entrei no CFM da FAMES, que é o curso de formação em música popular, cursei lá.
Lá tinha algumas disciplinas, então aí, nesse momento que eu entrei, eu larguei a aula particular de guitarra, porque tinha uma disciplina de instrumento lá. E depois que eu saí da FAMES, eu parei de estudar com professores e comecei a estudar por conta própria, fazendo curso online, pegando aulas avulsas com guitarristas que eu curto, né? Porque E aí, no caso, você começa a ir para um segmento que você mais se identifica, Sim, né? verdade. Porque às justamente. vezes na aula você vai ter aquele globo de tudo, né? Isso. Porque o que rola, assim, quando você já é maduro musicalmente, tecnicamente e tudo mais, eu acho que você já é capaz e disciplinado o suficiente para desenvolver uma metodologia baseada naquilo que você precisa. Cara, se você é adulto, você é maduro, você consegue identificar as suas debilidades. Então, eu mirei nisso, assim, nessas aulas esporádicas, né? Mantenho uma rotina de estudos, né? Hoje, depois uns anos pra cá, deu uma diminuída, mas tô voltando por agora a estudar de verdade, tal, mecânica, velocidade, essas coisas todas. Mas assim, você tem a capacidade, pô, esse cara toca assim, eu quero cair pra essa onda. Então, pô, vou pegar uma aula com ele. Pega uma aula, paga o valor e o cara vai te passar o conteúdo. E aí você mastiga aquilo. Quando você sentir que precisa de mais, você pega a aula com ele de novo ou com outro cara. Então, Sim. mais maduro, você tem essa liberdade, essa flexibilidade. Mas foi isso, assim, nesse processo que eu tava na FAMES, eu entrei no IFES, tá ligado? Instituto Federal do Espírito Santo. Antigo Cefet, né? Antiga Escola Técnica. Entrei no IFES e eu cursava eletrotécnica lá, fiz ensino médio integrado lá, que é médio e técnico ao mesmo tempo. E aí, no meio do curso, cara, eu comecei a ficar muito desgostoso do processo, assim. Não era nem porque o curso era ruim, porque o curso era muito bom, eu tive professores excelentes, uns 2 ou 3 que eram professores não muito bons de didática, né? Eram caras feríssimos na área, assim, né? Que eles atuavam, mas pra ensinar não tinham aquela didática bacana, né? Mas de resto, foi um baita de um curso. Mas comecei a ficar super desgostoso do processo. Kathleen acompanhou, ela tava lá em BH e a gente conversava bastante. Caótico, gente. Foi um Mas foi muito processo difícil, tenso. porque eu não formei lá, né? E eu, tipo assim, sempre tive muita facilidade com estudos, né? Nunca precisei me matar de estudar pra tirar boas notas, etc. Mas eu entrei numa onda, inclusive foi no período que a gente começou a namorar, a ficar, não sei o quê. Muito bizarra nos estudos, né? Não tava mais me dedicando, não tava mais estudando a Vera, aprendi a matar aula, comecei a matar muita aula. Então, caraca, bicho, eu matava a aula pra jogar truco, pra jogar Crianças, vôlei, tampem os futsal. ouvidos agora, por Não favor. façam isso. Não façam isso. Não façam, façam isso em casa. Apesar de que Obrigada. matar uma aulinha pra dar um pulinho na praia é Não. prazeroso, velho. Não, converteu, tá? O coração se Não, mas de converteu. vez em quando rolava. E aí, no primeiro momento, eu até contava falta e tal, sabia que eu podia faltar e Até etc. aqui eu posso ir, então já tinha o controle. pessoa Então, que brinca no período. no primeiro ano, foi de boa. Tava focadão e tal. CR nas alturas. No segundo ano, foi... Aí foi quando eu comecei a matar aula. Aí, de boa, passei. Ladeira No abaixo. terceiro ano, foi o ano que a gente tava mais envolvido, assim, num lance de relacionamento e tal. Eu também tava meio... Na aula, tava, pô, apaixonadinho, aquela coisa toda. Me perdi total. Tá colocando a culpa em mim, gente. A culpa é dela. A culpa é dela, resumindo. Meu Deus. Ô, gente. Desenvolve, meu filho, Vai bora. desenvolvendo. E aí, cara, nesse ano eu peguei 2 matérias de dependência, assim, que é... Tá ligado, dependência? Então, que é, pra galera que não sabe, é quando você reprova numa matéria, mas não reprova no ano geral. Aí você passa de ano, mas no contraturno você faz a matéria que você reprovou. Eu larguei uma, que eu não tava com saco pra fazer. Olha só, doideira. No ensino médio. Falei, não vou fazer essa matéria não. Pego dependência ano que vem. Ô, doido, maluco. Gente. E numa outra eu peguei por falta, dependência. Mas é até melhor, porque eu peguei professores mais animais, assim, tipo, no ano seguinte. Aí no ano seguinte, eu até comecei a estudar mais e me dedicar um pouco mais pras matérias, etc. Mas matei muita aula. Matava muita aula pra dormir em casa, velho. Muita aula. Sério, assim, se eu ia em Pessoa 3 dias na cansada, semana. né? Assim, eu acho que eu ia 3 dias na semana na escola e 2 eu faltava, assim. Era padrão. Quando chegou em setembro, eu já não tinha mais falta pra passar de ano, apesar de ter nota. Tá ligado? Então eu aloprei geral, assim. Então eu tinha nota pra formar e não tinha presença. Aí o IFES me reprovou. Aí nisso que o IFES me reprovou, eu falei, nem ferrando que eu vou fazer isso de novo. Então eu tinha a opção de fazer o 4º ano de novo, mas pra mim ia ser uma baita de uma perda de tempo, porque eu já tinha me decidido por música. Eu me decidi em 2018, foi no meu último ano. Eu comecei a fazer pré-vestibular no Darwin, fiz os primeiros 6 meses de pré, e tava super maneiro. Eu gosto desse tipo de estudo, eu tenho uma mega facilidade pra fazer provas como o Enem e tal.
né? Eu não fico nervoso nem nada disso. Então, eu queria até então cursar engenharia elétrica, né? Imagina, engenharia elétrica. Aí, Deixa eu fazer um parênteses né? aqui. É. Norte e sul, Polo Norte e Polo Sul. Vocês estão vendo que nenhum de nós quis fazer isso desde o começo, né? Que foi um negócio assim, não. Eu era direito, psicologia, medicina, música tá no lado negro do Aquele reino de lado Simba Robin, ali. né? É aquela coisa mas ali eu acho que isso escondida. acontece principalmente porque a gente Dinheiro. não tem ninguém na família que vive disso, Sim. né? Talvez só o tio dela vive. É, meu tio. Mas fora isso, na minha família não tem ninguém que vive de música, é uma galera absolutamente racional. Poucas pessoas na minha família têm uma condição financeira, tipo, pô, massa. O resto é a galera classe média, de boa, que rala pra viver, e como a gente, assim, padrão. Gente como a gente. Gente como a gente. E essas pessoas da nossa família também não têm contato com músicos bem-sucedidos. Então é uma galera que morre de medo do mercado, do processo, Sim, né? Porque você não é um CLT, você é um autônomo que tem que, Nossa, né, promover o teu próprio sustento. é isso. Enfim, então, nunca rolou um encorajamento por parte da família, assim, nem da minha mãe, que em Que parte trabalha com isso. né? Mas ela também não desencorajou, ela ficou com medo, né? Ela ficou tipo, cara, tenho medo, né, do processo e tal. Enfim, aí o que eu fiz? Fui, vergonha ali, ao invés de ter o diploma do IFES, eu fui no CEJA, falar, vou concluir essa parada. Mano, eu cheguei lá, eu fiz Fui com o Felipe. Fiz 7 provinhas, Kathleen me acompanhou no processo, 7 provinhas pra Pelo concluir amor meu de ensino médio. As mulheres lá, as atendentes lá, a secretaria do CEJA, olhou pra mim, velho, volta pro IFES e faz esse curso de novo. Eu falei, moça, eu quero viver de música. Pra que eu vou gastar um ano da minha vida nessa parada? Tipo assim, né? Tudo bem. Mas no caso, esse ano que você teria que fazer, era só algumas matérias ou você tinha que fazer tudo? Não, eu teria que refazer tudo, porque eu reprovei por falta. Eu tinha nota, tá. sacou? Eu tinha nota pra passar, pra formar. Caraca. Inclusive, colei grau de zoeira, assim, tá ligado? Ele Fiz a colou grau colação. mesmo. Ele colou grau real. Fiz a colação Tirou só foto, pela tá? resenha, tirei fotinha e pá, meus amigos estavam lá, falei, vou também. Ai, gente. Ai, Deus. Não, foi desse jeito. E aí decidi por música e larguei o pré, falei com os meus pais, cara, não vale a pena eu continuar no pré-vestibular pra entrar numa faculdade que eu não preciso de pré-vestibular pra cursar música. Em primeiro lugar, na UFES aqui, música é tipo, tem 21 inscritos pra 22 vagas. Então é meio que se você fizer, você passa. É muito tranquilo mesmo. E o vestibular da FAMES é voltado pra música. Você só precisa fazer uma redação. Então tem prova prática, prova teórica, né, de música, de teoria musical, e uma redação, né? Então, tipo, isso aí eu já tirava de letra. Então foi bem tranquilo. Você já tem uma base também, questão dos estudos, então ficaria mais tranquilo. E a pandemia fez de Felipe produtor musical. Cara, isso é doido. Isso é louco. Porque até então, As eu bênçãos. sempre fui muito voltado pra essa parada do arranjo, de construir arranjo, construir versões e tal. Verdade. Então, desde moleque, eu já inventava uns mashups, já inventava, né, pegar uns riffs de umas músicas e botar umas paradas do gospel e tal. Sempre fiz isso. E até teve um ambiente meio que celeiro, assim, um lance que fomentou essa parada, que foi a minha equipe na igreja. Que a gente tinha times fixos, né? Uhum. E aí no nosso time lá, a gente... Direto minha mãe trazia uma música que a gente... Caraca, eu tô de saco cheio dessa parada, não quero tocar isso. Ela Aquela falava, versão, vamos fazer um arranjo. Aí a gente criava um arranjo. Aí a igreja gostava, ela gostava, e a gente curtia tocar porque ficava um arranjo maneiro. Então a gente entrou muito nessa onda. Toda a ministração que a gente fazia eram 2 ou 3 versões. Então a gente fazia 1 ou 2 ensaios por semana pra lapidar e tal. Era muito legal. Por semana da ministração, né? Era muito legal. E aí quando foi em 2020, o Vinícius Soares, parceiro, salve Vini, ó. Se você assistir isso um dia. Quero honrar a tua vida. Ele pegou uma plaquinha, uma de design pequenininha, antigona, uma M-Box 2, assim, ó. Enfim. Tá ligado? Mano, pequenininha, velho. Dois Você canais, bota o sacou? negocinho ali, computador e pronto. Mano, e surrada. Se ela funcionasse, tipo assim, se o computador descansasse tela e voltasse, na hora que você tocava de novo, ela... Mano, era bizarro, Eu tô ligado nessa plaquinha. É Felipe terrível, tinha velho. uma plaquinha, um computador e um sonho. E o computador Não, de o 10 computador anos era da atrás. minha mãe, É. de 15 anos atrás, um Dell surrado. Pensa num computador cheio de vírus, moleque. Surrado Porque mesmo. assim, nós três, eu e os meus 2 irmãos, a gente abusou desse computador. De jogo, de não sei o quê, de um monte de parada. Então, baixava Esse um daí monte de Thiago coisa. conhece. Thiago tá ligado. Não, é guerreiro. O moleque, e tá vivo até hoje o computador, guerreiro. Guerreiro, tá? Isso foi em 2020. A pandemia ainda não tinha começado, eu tinha acabado de entrar no curso superior da FAMES. Eu entrei pra fazer o bacharel em guitarra e violão popular. Um ano antes do nosso casamento.
Depois nós vamos entrar nesse assunto aí também. Vamos entrar aí. casamento, Que é um casamento. rolê maneiro. É um rolê maneiro. Enfim, tinha entrado na FAMES e tal, tava estudando com um brother, até tecladista. A gente era parceirão, Evandro Lino. Baita tecladista, cara massa. A gente tava. Evandro que dá aula lá Evandro. Ah, ele dá aula lá com Evandro. vocês? Ah, é verdade. Evandro, pô, Evandro é massa. Nota Evandro mil, é nota massa. mil. Além de ser um puta de um tecladista, né, man? Cavalo. Mas enfim, voltando, velho. A gente tava meio que junto, assim, nessa caminhada, ele entrou comigo, era da minha turma e tal. E aí ele também tava nessa onda de gravar umas paradas, e até ele me passou um programa craqueado lá, que era o Ableton Live. Me passou os arquivos dele, o instalador. Aí instalei e comecei a gravar minhas coisinhas. Comecei a gravar umas coisas da Kathleen, da minha mãe, fiz uns covers e tal. Tem umas paradas no YouTube até hoje lá, se você voltar lá atrás do meu canal. E por conta própria, assim, né? Vendo material na internet, entendendo como é que a plataforma, o Ableton Live funcionava ali e tal, pegando as manhas. E foi muito legal porque eu já tinha material pra começar a gravar, né? Meio que eu fazia tudo com VST, voz eu pegava microfone dinâmico que tinha na igreja, catei uns microfones lá. Cara, foi doido, porque a pandemia estourou e eu meio que mudei minhas coisas pro quarto dos meus irmãos, que era maior, tá ligado? Pra montar um mini estúdiozinho. Coitados. A igreja parou, então minha mãe, que era ministra, dava permissão pra gente, fomos lá, pegamos um monte de material. Pegamos teclado, microfone, pedestal, não sei o que, um monte de parada. E começamos a explorar esse universo, né? Da gravação e não sei o que. Meu irmão é tecladista, o Vitor, mais novo. Baita tecladista também, o moleque tá tocando pra caraca. E ali a gente começou. No meio de 2020, ali da pandemia, acho que foi em abril, maio, eu vi que o Emerson Bruno, produtor lá do S2, estava produzindo material. Eu conheci ele no ano anterior, por causa da Alessandra Rangel. A gente foi lá, ela e o baixista dela na época, no estúdio, conheci o Emerson, fiz um primeiro contato, mas morreu ali. Nesse período da pandemia, eu vi que ele tava fazendo material pra, tipo assim, pô, não vou ficar parado, vou gerar conteúdo pra galera ver que eu tô trabalhando e tal, o estúdio não parou, aquela coisa toda, porque, pô, pandemia, continuar trampando com o estúdio, viver de música, deve ter sido um baita desafio. Gente, eu não foi muito vivia disso na difícil. época, né? Foi muito Eu não difícil. sei como é que foi. E aí ele começou a gerar esse material e tava sem guitarra. Aí eu olhei pra ele e falei, pô, mano, eu tô começando a gravar guitarra, se você quiser eu faço pra você. Aí ele, pô, na moral, eu falei, sério? Aí ele, pô, cara, é porque assim, não é pago, só que é um trampo de mim para mim, né? Então, Ele gravou nessa época, eu lembro que ele gravou várias coisas, foi Várias. regravando, fazendo cover e tal. E Isso ele aí. gravava, tocava É e isso filmava, Fazia editava. tudo, velho. Ele é demais, o velho. moleque é bruto, mano. Fazia tudo, mano. Tudo. E rápido, bicho. O moleque ele levanta cedo, velho. Levantava 5 horas da manhã, ia pro estúdio e tal. Gravava não sei o que, no mesmo dia a parada já tava online. Mixada, masterizada. A Emerson é bruto, velho. E aí, cara, a gente fiz esse contato. Aí ele falou até assim pra mim, pô, cara, na moral, não é pago. Então, tipo, às vezes você quer ajudar, mas acaba atrapalhando porque eu vou ficar esperando você fazer e tu não vai priorizar. Eu falei, não, mano, eu tô precisando aprender a gravar e tal. Aí ele, não, demorou então. Mas eu falei com ele, pode me dar os toques aí e tal, me fala como é que você quer, o que você precisa. Se tiver ruim, você me fala, que eu quero aprender. Aí comecei, cara. E gravando de casa mesmo, mandando pra ele. Na semana seguinte, ele olhou pra mim e falou assim, mano, brota aqui no estúdio pra gente produzir uma música da Alessandra. Eu já tocava com a Alessandra há 2 anos, nessa época. Eu comecei a tocar com ela em 2018. Que aí foi quando surgiu Jesus Cristo. Não sei se você conhece essa música dela. O seu nome é Jesus Cristo. Musicão. Arranjo do Emerson e tal, produção dele. Eu só ajudei em algumas coisas, linha de guitarra e tal. E aí fomos pra lá, gravamos batera, né? Dei uns pitacos assim, ele, pô, maneiro, não sei o que. E a gente criou um vínculo, uma amizade. Na semana seguinte voltei de novo pra captar guitarra exclusivamente. Ele tinha, moleque, um Orange, um TH-100 dessa altura. Quem não aqui, tem mais velho. não? Tem mais não, vendeu. Caraca. Mano, mas pensa num Chegava lá, ficava amplificador. doido nesse negócio laranjão, né? Você viu? Caraca, moleque. Aquilo era violento. E tava com as válvulas cansadas já, assim. Tava cansadinho. Mano, violento. Não dava pra ficar na sala com ele ligado. Porque o Emerson lá tem 2 salas, né? Na segunda sala, se você ficasse lá com o ampli ligado enquanto alguém tava tocando, não tinha condição, você ficava surdo. Muita potência, cara. Enfim, e era gringaço. Ele desfez recentemente. Não tá usando. A maioria das coisas é gravação online. Quando eu vou lá, eu mesmo ligo na HX e tal, nos meus equipamentos, a simulação de amp, etc. Desse rolê inteiro virou nosso padrinho de casamento, o Emerson. Inclusive, Foi nosso ele e padrinho. a esposa Mônica são nossos padrinhos. São nossos amigos, assim, que a gente assim, ama. queridíssimos. Viraram amigos Pô, mesmo. cara, e aí, enfim,
lá no Emerson foi de verdade onde eu aprendi a produzir. Porque ele me adotou, assim, como um filho, um aprendiz e virou meu sensei total, assim. E começou a me ensinar. Inclusive, eu migrei pro Pro Tools por causa dele, né? Até então eu usava o Ableton Live e ele já usava o Pro Tools. E eu falei, cara, de repente era legal eu migrar pra gente conversar na mesma linguagem, né? Os mesmos atalhos, os Você mesmos falar pra comandos. onde ir, eu vou Sim. saber onde... Exatamente, fica muito mais fácil de Sim. dialogar. E aí, na época, ele me incentivou, vendi meu setup que eu tinha na época de pedais, não tava tocando, né? Não tinha mais gig ao vivo. Falei, vendi, comprei um iMac, instalei um Pro Tools craqueadão lá com o que tinha e comecei a trampar, sacou? E nessa época foi quando eu comecei a produzir de verdade, comecei a entender mais sobre mixagem, pegar as dicas, etc. Consumir material didático sobre também no YouTube. Depois até comprei cursos online de um maluco chamado Pedro Peixoto, que é um mixer, assim, engenheiro de mixagem animal do cenário nacional. Pra mim tá fácil no top 3 aí. É isso. Mas enfim, então essa é a trajetória da produção. Cara, e o legal disso tudo é que eu acompanhando do tempo que eu conheço vocês pra cá, eu peguei uma produção de um brother que eu ouvi a música dele na produção dele e eu vi a música, ou uma outra música na sua produção. Cara, tem as coisas legais da produção do meu outro amigo, que eu falei assim, pô, mano, maneiro e tal, mas a sua também você viu, caraca, o Felipe ele tem um olhar. Tá Não era a evoluindo. mesma música, claro, Sim, aí não sim. tem como você meio que comparar. Só que você via que não ficava pra trás em nada. Sim. Você falava assim, nossa, Pô, que massa, velho. caraca, velho. Eu falei, pô, massa. Que massa. legal. Foi até Feliz. a esposa do Daniel, né, que gravou. A Isabelle, legal. né? Pô, a Isabelle Você gravou já com ela e colou. tal. Aí ele, pô, essa música aqui foi tal pessoa que fez. Aí eu ouvi, caraca, tá maneiro. Pô, e essa aqui foi o Felipe. Eu falei, caraca, tá irado. Tá maneiro É o que também. eu falei com a galera lá do Projeto Céu, que eu falei com você. Tem esses amigos que eu tenho, que um é produtor, o outro produz e tal. Eu falei, cara, poxa, eu gosto da produção do Felipe porque eu adorei a Descansa, né? Que ela fez lá que a gente tinha pedido. Seu pai até. Até hoje se arrepende. Ela fez pra gente. Só que eu falei assim, eu falei com vocês. Só que lá na igreja, como acontece muita coisa. Sim, de claro, eu e entendo. vem descendo, já chega no outro e tal, passou vazado. Eu falei, mas eu cheguei a avisar vocês que ela já tinha feito a canção, mostrei e tal. Só que o pessoal assim. Ah, legal a canção, mas aí tem um congresso, tem Sim. isso aqui, acabou que passou vazado. Acaba que Ela- virou uma ela- parada sem muita atenção, né? Ela pegou e gravou. Eu falei, não, mas quando a gente for fazer, a gente faz de novo e tal. Eu vejo que ela vai fazer a composição. Não, e vai ficar lindo também. Vai né? ficar massa. Sim. Eu falei, pô, fazer Amém. com o Felipe e tal, mas, pô, também conheço o Davidson, pô, mas eu também tenho outro amigo lá. Que bom, né? Um Janderson e tal. banquete de Pô, aí produtores você vai e musicais. consegue. Mas a ideia legal é fazer isso daí. Se Deus quiser, eu vou falar pra Kathleen fazer essa composição Ó, pra sair. uma coisa muito legal, cara, que eu tenho visto, assim, do processo... Tira a mão agora do eu tirei corpo, da... em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí, ó. Botar aqui seu copo, tô brincando. Tira de perto, tira de perto. Esse menino não pode ter água perto dele, não. Bota Pode? aqui, Alguém? bota aqui. Bota aí. Depois eu peço pra você. Mas fora que também não é legal ficar batendo na mesa. Daqui a pouco tô eu aqui. Ai, meu Mas Deus. enfim, uma parada que eu te falar que é muito legal do processo da produção musical e enfim, desde a composição até a música ficar pronta, você trabalhar com mais de um profissional, né? Porque é muito comum, pelo menos aqui no estado, até por questões de preço, a gente trabalhar realmente com um profissional. Então, você vai até um cara, você tem a composição, essa pessoa faz toda a captação, ela mesma edita, mixa, masteriza e te entrega, né? Uhum. Mas traz muita riqueza para o processo você fazer cada etapa com um profissional diferente, que sejam, claro, da sua confiança, etc. Sim. Você pode ver todos os grandes prêmios, as músicas premiadas por Grammy Latino e não sei o quê, tem uma equipe grande trabalhando por trás, né? Lógico, isso envolve cash também, né? Mas assim, enriquece muito, porque o cara que vai trabalhar depois de você, ele vai estar com a cabeça fresca em relação àquela produção. Ele não vai estar imerso no processo. Então ele Verdade. vai conseguir olhar com um olhar mais técnico, sacou? Mais clean acerca daquele processo que ele vai fazer. Pô, que massa. Né? Então, por exemplo, se você tiver condições, arranja com alguém, cara, faz um arranjo e tal, não sei o que, arranjou, beleza, o cara vai entregar pra você uma pré estruturadinha e tal,
seleciona um time de músicos que vão fazer a captação, capta em algum lugar que seja gringo, um estúdio de confiança. Então captou naquele lugar, você vai ter ali o técnico à sua disposição. Inclusive o S2 é um baita Não, lugar, né? é a minha vontade. O S2 é massa. E o Emerson, inclusive, o Grammy Latino que ele tem é de técnica de captação. Sacou? No álbum lá do Anderson e tal. Depois, pô, leva pra edição em algum lugar. Ou de repente, por exemplo, o Emerson edita bem demais também. Então, de repente, já captou, já edita, né? Que é o rolê de botar as paradas no tempo, afinação de voz. O Emerson tem um ouvido pra isso descomunal. Aí, pô, quero mixar em algum lugar. Pô, manda lá pro Jandinho mixar. Um exemplo, né? Jandinho mixou, pô, faz a master com outro cara que você confia. Isso vai enriquecendo tua música, saca? Sim. Aí, toma. Pô, maneiro, gostei Entendeu? desse. Não, é muito bom, é muito bom. E é interessante que você consegue valorizar e incluir os produtores que estão no seu ciclo. Pô, mano. Porque às vezes você tem, sei lá, por exemplo, você tem eu, aí você tem o Davidson, aí você tem o Jandinho, você tem mais outro cara, aí você fica na dúvida, eu quero fazer uma com o Felipe, uma com o Davidson, mas acaba que quando você quer fazer um álbum, né, se forem singles, tudo bem, cada um vai ter uma abordagem e tudo mais. Mas se for, por exemplo, um álbum, um EP, alguma coisa que precise ser coesa na sua construção, você consegue incluir todo mundo e ao mesmo tempo manter uma sonoridade, né? Porque todas vai ser o mesmo processo. Você conhece a banda Lagoon? Já ouvi falar. Então, não são do cenário gospel, não. Mas pra mim eles são uma referência enorme, assim, de qualidade, fonograma, captação e tal, né? Tem um álbum deles que chama Memórias. E nesse mesmo álbum tem mixers diferentes pra cada 3, 4 músicas. Caraca, eu não lembro quantas músicas são, mas são tipo cerca de 10 músicas, entre 9 e 12 músicas. E aí 3 é um mixer, outras 4 é um mixer, mas todas assim, estão conversando. Porque os caras também têm contato entre si e tal, eles todos estão entendendo a proposta do álbum, né, a identidade que os caras estão carregando. Então isso também não é nenhum problema, né? Você precisa só ter uma coesão bacana Sim, entre o time, sim. né, que vai mixar. Mas os Fora caras que o álbum fica muito enriquecido, né? Sim, Fica, sim, bicho. bem Porque completo. você vai ouvir uma música, eu gosto muito disso. Eu acho que a gente que tem um ouvido mais pra música, assim, a gente tem pessoas que não vão entender, mas quando você ouve uma música, fala assim, caraca, essa mix tá legal, essa Sim. música tá maneira. Aí você ouve outra, tem uma parada diferente, você fala, caraca, nem parece, aí você vem com isso na mente, nem parece que foi a mesma pessoa que produziu, que fez, porque é uma linha totalmente fora e tal. tem disso. Isso é massa. Então é bem bacana, assim, de você pensar numa proposta dessas. Galera, então vamos lá. Uma coisa pra gente começar a entrar, né? Pra finalizar, que é ruim, mas. Como vocês se conheceram? Conta aí um pouquinho. Nossa vida. Porque Deixa a Kathleen começar. pelo que eu sei, vocês começaram a namorar com um adolescente. Foi. Aí depois você foi embora ou foi nesse processo? Conta aí pra gente. Então, eu e meus pais, Tem nós duas estávamos... versões, tá? Oxi. É a versão dela, o ponto de vista dela e o meu. Ai, gente. Conta aí. Ó, então, como é que foi isso? Eu e meus pais, nós estávamos no processo de mudança de igreja e nós encontramos a Igreja Evangélica Vida, que é a igreja onde o avô do Felipe é o pastor presidente. E quando eu cheguei lá, o Felipe estava tocando. Então, ó, eu já mirei, já a guitarrista, ela estava tocando bonitinho. Aí eu mirei. Não tinha esses cabelos. Sem barba, espinha na Gente, cara, Felipe cabelo era uma curto. pessoa completamente diferente. Felipe tinha um cabelo curto. Eu vi um vídeo antigaço. Outra acho que foi pessoa, na época né? da escola lá, da escola de música, que eu acho que a Aham. galera fez uma banda, não sei, que vocês gravaram. Você lembra que você me contou essa história? É. Caraca, Felipe totalmente diferente. Completamente Até no diferente. casamento de vocês, gente, Felipe. nada a ver. Nada Felipe a ver. é outra pessoa hoje. Mas assim, então eu vi, achei ele bonito. Já conversei com a minha mãe, ele falou, ó, bonito e tal. E aí acabou que, vivendo a vida da igreja, Felipe era de um grupo completamente diferente do meu de amigos. E o grupo do Felipe era bem fechado entre si mesmo, meio panela, assim. Até porque eles estudavam música juntos, estudavam sobre ministério, teologia da adoração juntos. Então eles tinham muito entrosamento e eu era nova. Então me entrosei com os outros que foram chegando depois, né? Mas a gente trabalhou juntos num congresso de adolescentes. E, gente, quando eu falo adolescente, não é tipo 12, 13 anos não, viu? Vocês quietos faixa aí pra namorar com essa idade. Eu e o Felipe, a gente já tava ali 15, 16, beirando 17, tava começando a entrar no ensino médio. Então, o que aconteceu? Eu e o Felipe, a gente se aproximou nesse sentido, por causa desse congresso, e surgiu a oportunidade da gente fazer prova para entrar na FAMES. Esse curso de violão popular que ele entrou,
era um curso que também me interessava mais pra canto popular. E a mãe de Felipe, ela meio que abriu uma tarde de estudos na casa dela uma vez por semana. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Então ali eu comecei a ter acesso, não só ao Felipe, mas à casa dele, e à mãe dele, e à família dele. E ali. E ali eu já fui me envolvendo. Tô brincando, não sou tão assim, não. Mas. Já chegou aí, sogra? Oi! Tá doido. Não, mas aí eu fui virando amiga do Felipe mesmo. E foi nesse contexto que a gente foi desenvolvendo uma amizade maior. Comecei a me aproximar da questão do Ministério de Louvor, porque eu ainda era muito nova e, enfim, não tinha entrado no Ministério de Louvor da igreja ainda. Mas foi nessa caminhada, assim, que a gente foi se conhecendo, que a gente foi se apaixonando. E aí, Felipe falou que gostava de mim. Gostava de mim, é muito adolescente, gente, mas é isso, tá? Falou que gostava de mim. Lá no meio de 2016, assim. Dia 29 de junho. Dia 29 de junho de 2016. Isso. O homem é da data. É a data que tá, inclusive... É a data que tá na nossa aliança? Não, é a data acho do que não. namoro que tá na aliança, né? É. E aí... foi no mesmo ano de 2016 que eu já estava no terceiro ano do ensino médio. E foi quando eu fui embora. Então eu e o Felipe, a gente tava junto, não estávamos namorando, gostando. Tava junto, gostando um do outro. Isso. Então a gente tava se gostando, já tinha uns 6 meses. E aí, em dezembro, eu era co-líder de célula na época. Felipe era da minha célula. Juntei a galera e falei, tô indo. E Felipe morrendo de chorar no canto, né? O povo, tipo assim, não tem coisa entre esses dois. E aí, eu fui embora e a gente namorou 2 anos à distância, praticamente, Mas aí vocês né? Vocês começaram a namorar antes de... Não. Aí eu fiquei 1 ano. Deixa eu assumir aqui. Calma aí, segura Não, onda, fala, segura onda. vai. Qual é o rolê, assim, Desenvolve. na moral? Em quaisquer outras circunstâncias, a gente já estaria namorando. Mas o grande problema é, a gente tava numa igreja que a visão era de que os adolescentes não deveriam namorar antes dos 18. Então, adolescente não namorava. Era E só, se tipo, com Era uma 18, visão, era uma visão. Era uma visão da visão da igreja. igreja. E se Maneiro. com 18, apenas quando estiver trabalhando. a tinha visão todo da igreja. um rolê assim. É, Mas assim, particularmente falando, acho besteira. Tá ligado? Acho válido o rolê da responsabilidade e tal. Mas eu acredito muito no rolê, tipo, cara, se as famílias, se os pais estão por dentro, se é uma parada abençoada e tal, acompanhada, pra mim já tá valendo. Meu marido é apocalíptico, né? Meu eu Deus. sou polêmico. Polêmico. Mas Deus. assim, respeito a visão. A gente respeitou na época em parte, né? E a gente foi Porque- muito abençoado em algum Rapaz, sentido, e sim. todo mundo namorava escondido, velho. A galera toda namorava escondido, se pegava escondido. Inclusive, a gente nessa época, a gente só não namorava de título, porque a gente andava de mão dada, a gente ficava, era só a fachada, tá ligado? Tipo assim, não, a gente não pode dizer que a gente é namorado. quem né? ele vai ver isso? Ela já sabe, os Não, pais estão isso- por dentro já. Ah, tá. Nada está oculto debaixo do sol, viu? Nada oculto. Mas aí, tipo, a gente já ficava, já tava junto, já saía, ia pra praia, beijinho, não sei o quê, aquela coisa de namorico mesmo. Uhum. E aí, quando foi. E a gente ficou uns 6 meses nesse rolê. Quando deu 2017, ela trouxe a notícia que ia embora e tal. Rapaz, não vou mentir, não, eu chorei pra caraca. Chorou muito. Mas assim, acho que o rolê difícil foi que a gente caiu muito de cabeça no nosso relacionamento nesse primeiro momento. De cabeça, assim. Adolescente é intenso, Adolescente gente. Sim. super intenso, É a promessa, mega emocionado e tal. É aquela Então coisa. foi até ruim num ponto, porque a gente gerou um relacionamento com dependências emocionais, assim. Isso foi um ponto negativo, né? De ter entrado tão assim intensamente. Então, o período que ela ficou em BH foi bom pra tratar isso na gente também, né? Porque a gente Sim. precisou reaprender a como se portar, né? Que a gente já tava querendo burlar barreiras de intimidade que não eram certas pra nossa idade e pro tempo que a gente vivia. Então, ela anunciou que ia, foi mó chororô, mó rolê. Ela foi embora, a gente não namorava oficialmente, a gente tava junto, mantinha contato, conversava quase todo dia, 2017 ali. Em 2018, quando eu fiz 18, um pouquinho antes, né, de eu fazer 18, eu faço em fevereiro, em janeiro ela vem de férias, né, e tal. Nisso que ela veio de férias, eu pedi ela em namoro, sacou? Eu conversei com os pais dela e tal, os pais dela já sabiam de tudo, lógico, mas conversei assim, oficialmente, ó, deixa eu ter um papo oficial aqui com vocês, né, tal. Aí
orquestramos o pedido oficial de namoro e rolou. Orquestraram mesmo. Aí por isso que por isso que o que Foi tá um na aliança negócio. é essa data, sacou? Do pedido de namoro, porque também era o que tava debaixo da visão e tal, entendeu? Pô, que massa. E Aí, que mais? Depois disso a gente namorou. Aí namorou. Aí distância, namoramos com esses um ano à 2 anos. distância. Não, a gente É, namorou um um ano, ano. É, Namoramos namoramos um ano à à distância, distância, que é de isso. 18 a 19. 19 ela veio pra cá, namoramos mais um ano. Em 2020, nós noivamos, em janeiro mesmo. Pré-pandemia. Pré-pandemia, a gente noivou. E foi tudo em janeiro, porque namoro foi em janeiro, noivado foi em janeiro, casamento E foi o em casamento janeiro. foi em janeiro. Foi exatamente Foram isso. períodos... E aí a gente casou em marcantes. janeiro de 2021. Fazer uma música em janeiro, falando de janeiro. Falando de janeiro. Caraca! Bom, Fica aí. Fica aí o... Na moral, Inclusive, eu me desceu o casei. fresquinho aqui. Dever de casa já. Eu entrei no meu casamento com uma música autoral, gente. Foi Que muito legal, assim. Foi uma uma música música que eu autoral, compus. romântica. Foi uma música que eu Luiz. compus pro Felipe enquanto eu estava no seminário, porque o que acontece? O namoro à distância, ele tem muitas dificuldades de confiança, e eu era bem insegura. Adendo, tinha um amigo meu que falava que namoro à distância é bom pros 4. É Eu olhava buscar- pra ele. Misericórdia, gente. Não, mano, não, que isso? Para com isso, velho. Em nome de Jesus, se converte. Não, brother, irmão. Se ele era- converte, Felipe, falava, em nome de Jesus. não, eu, o brother que falava, ele chegava pra mim e falava assim, mano, esse negócio de namoro à distância é bom pros 4. Olha Eu só. falei, que isso, velho? Gente, pecado. E as Ninguém pessoas... sabe dirigir. E aqui, em Belo Horizonte, as pessoas riam de mim quando eu falava assim, não, porque eu tenho alguém em Vitória. Que iludida. Era basicamente assim, era Mas aí é mole seu. rechaçada. Era o quê? Aí é mole seu. Meu, aí Ué, eu me... ó, Não, vou te interromper de novo. não, vou te vai interromper não, de novo. vai não. Vou sim, Fica aí vou na sim. sua. Aí o que aconteceu? Então, o rolê do namoro à distância, ele trazia muitas inseguranças. E aí teve um dia, tinha dias que eu não conseguia mandar um oi, que eu ficava tão perdida dentro do seminário, tanta coisa pra fazer, que às vezes eu falava assim, meu Deus, tava meio-dia, eu falei, não mandei nem um oi pra essa criatura, o menino tá longe de mim, qualquer minuto, nem me responde celular, adeus. Eu falei, não tô querendo terminar agora, né? E, gente, eu não queria casar, eu nunca quis casar. Meus pais têm um casamento lindíssimo, ótimo, maravilhoso. E eu nunca quis casar. Por quê? Eu tinha vontade de ser mochileira, sozinha na Europa, de conhecer o mundo. Morria de medo de ficar passando fome, morar debaixo da ponte, né? Porque você sai debaixo da asa do pai, não tem o dinheiro do pai. Aí eu ficava morrendo de medo. Tinha vários meses. E nada disso foi um espelho do casamento dos meus pais. Nunca foi. Porque o casamento dos meus pais é uma coisa linda, assim. É onde a gente se inspira muito também. E aí... Quando, inclusive, eu falei com a minha avó que eu ia casar com o Felipe, ela falou assim, você nunca quis casar, garota? Que história é essa que tu tá querendo casar com o Felipe? Então, eu tinha consciência no meu coração de que se eu não casasse com o Felipe, provavelmente eu não ia querer me inclinar pra casar com ninguém. Até porque eu tinha toda uma vida... Resgatei essa alma perdida. Resgatou. Então, eu tinha toda uma vida de... Isso é lógico, gente, com a minha mente adolescente. Provavelmente com 25, 26 eu já ia querer mudar de ideia. Mas, assim... naquele momento, eu tinha uma consciência de que se eu não namorasse, eu não continuasse com o Felipe, provavelmente isso ia demorar um século. Eu brincava com a minha mãe que eu falava que eu queria ser uma porta. Eu não queria me apaixonar por ninguém, não queria namorar ninguém. Não queria. Eu falava, eu quero estudar, me deixa, né? E meus pais ficavam meio assim, meu Deus do céu, Senhor, arruma um marido pra essa menina. E eles já ficavam assim, meio que intercedendo, né? E aí... então, sobre o que fala essa música? Eu fui lá no seminário, eu vi que eu não tinha mandado mensagem nenhuma, e eu falei com Deus, falei, Senhor, eu preciso. E eu sempre fui muito justiceira. Eu achava que, assim, pelas minhas ações eu estava conseguindo alguma coisa, sendo que tudo é graça de Deus. E o que sustenta meu relacionamento à distância? É a graça de Deus. Se existe Deus nesse relacionamento, então é a graça dele que vai sustentar. Então, quando eu ia mandar mensagem pra ele, aí o Espírito Santo bateu assim na minha cara, falou assim, minha filha, se não sou eu pra poder sustentar esse relacionamento de vocês por trás, não existe mensagem que você vai mandar que vai sustentar esse menino. Aí eu falei assim, De noite eu ligo, então. Não, tá, tudo bem. Não, mas o que acontece? Não é sobre não mandar, é sobre a intenção do meu coração quando eu estou mandando. Não, vou mandar pra saber que... Não é que eu vou mandar Eu não porque... morri, porque a gente tá junto. Não é que eu vou mandar porque se eu não mandar, eu sou a base que está sustentando meu relacionamento. Lógico que não, eu estou mandando porque eu amo, porque eu quero que esteja perto e tudo mais. Então, várias vezes durante o seminário eu via Deus, e até hoje, né? Eu vejo Deus corrigindo as minhas intenções, porque não tem nada a ver com a minha força, né?
E aí, essa música que eu compus, ela, inclusive é uma música em inglês, eu compus e fala justamente sobre a graça de Deus dentro do relacionamento. Quando a minha amiga foi cantar essa música no nosso casamento, ela falou, Kathleen, foi a música romântica mais cristocêntrica que eu já ouvi. Porque não parece uma música de relacionamento, mas é, entendeu? Você gravou, não? Ainda não. Um pecado. Vai ter um dia dos namorados aí que nós vamos sentar dentro do estúdio e Lança nós aí, vamos gravar joga lá esse no negócio. MK Gente, lá, e é uma você música. lá. E é uma música muito bonita, Legal. assim. É uma música muito bonita e tal. E aí eu entrei com essa música autoral no meu casamento. Caraca, que massa. É isso. Gente. Cara, mas assim, foi isso que eu falei. Meu ponto de vista do relacionamento foi um pouquinho diferente. Kathleen já chegou meio que gostando, né? Eu, quando era gurizinho, eu não queria Lutei. saber de namoro. Fui sacou? gladiadora pra conquistar esse menino. Eu não queria saber de relacionamento. Até conhecer ela, assim, eu queria jogar bola, irmão. É isso. Sabe assim, queria Queria jogar bola. jogar meu videogame, curtir a adolescência, estudar, sei lá, enfim. É isso. É. Mas, Kathleen contou basicamente tudo. Agora, o rolê que eu ia falar que você falou antes Não, é... não precisa contar nenhum rolê, não. Não, é o rolê. Nem sei de que rolê que você tá falando. Vamos mudar de Ela assunto. conta assim que a galera de BH não me respeitava muito, que ela falava assim, não, é porque eu tô esperando uma pessoa, porque a gente não tinha o título de namorado. Eu falei, pô, você que deu mole, porque eu falava que era namorado. Porque assim, a galera que não tá dentro do teu contexto, que não é seu amigo, que não Nunca tá... vai entender Não e vai vai ter uma visão entender. totalmente diferente. Verdade. Nunca vai compreender o que que é isso. O que que é você, na verdade, querer namorar uma pessoa e não namorar simplesmente porque você tá respeitando a visão da tua igreja. Então isso não é uma... Principalmente, por exemplo, na tua faculdade, na tua escola, né? Se não é uma galera crente ou se não é gente de perto, amigo, pra que você vai ficar gastando saliva explicando? Então eu sempre falava, tipo assim, não, cara, eu namoro, a gente namora à distância e tal. Mas quem tá perto de mim sabe o que que é, na verdade, né? A gente tá esperando o tempo certo. tempo Aí ela oportuno. ficava, não, eu tô esperando uma pessoa. Aí a galera faltava debochar dela. É que esperando o Não quê? debochava mesmo, o povo ria. É isso. Aí, ó. O povo era mal comigo. Vamos lá, pra finalizar no lance das composições, Felipe, pega o violão aí. Ui. Ah. Vamos ouvir pelo menos Nós, pelo menos umas 4 aí. Que isso? Não, eu queria pedir, igual eu falei, eu queria pedir Cordeiro Cordeiro e Leão. e Leão, porque é uma das suas músicas que eu mais Dreyfus me amarrei. ama. É. Aí você canta também Olheiro também, que acho que é a última que você gravou, né? Não, Descansa foi a Não, última. Descansa foi a última. Aí, então, Descansa foi a canta última. essas 3 aí. Então, Descanso, Oleiro e Cordeiro e Leão, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer... Adendo, eu tenho que lembrar como que toca ela, mas tudo bem. Vai relembrando aí. Você quer... Pega uma que tá mais no dedo Eu primeiro. acho que dá pra fazer. Se arrumar uma cor de outro, não dá nada, não. Cordeiro e Leão foi assim. Foi uma música... Acabou que eu nem contei como que eu entrei dentro desse processo de compor canções, né? Dentro do seminário. Mas como que funcionou tudo isso? Quando eu tinha uns 2 anos, tinha uma foto minha na casa dos meus avós. E chegou um profeta, um homem de Deus, aí ele olhou pra minha foto e falou bem assim, quem que é essa menina? Aí minha avó falou, minha neta. Aí ele falou bem assim, ela vai gravar um CD. Na época, o que se dizia era de gravar CD. Hoje a gente sabe que não tá mais desse existe jeito. isso mais, mas... A gente, em parte, conhecemos, em parte, profetizamos, né? Então, ele profetizou ali com base naquilo que ele conhecia, mas falou que eu gravaria um CD. E quando eu entrei no seminário, como eu falei pra vocês, eu não tinha nenhuma intenção de entrar dentro desse ramo da música. E pra vocês verem como que isso é interessante, não foi dentro do seminário que eu compus pela primeira vez. Eu já escrevia antes, mas nunca fluiu. Então, era uma promessa meio forçada. Sabe quando você recebe uma palavra e você fica meio que tentando forçar? Tipo assim, não, vai acontecer de qualquer jeito, vai acontecer. Então eu tentava escrever, não fluía. Inclusive, muitas das músicas que eu escrevia em inglês, porque às vezes era o jeito ali que eu encontrava em português, o negócio não fluía, em inglês fluía bem mal mesmo. E foi um período, assim, duro, porque eu ficava, Senhor... E o que o senhor falou? Mas eu não entendi, eu era juvenil ainda, não entendia os processos de Deus, né? E aí, quando eu cheguei no seminário, o Felipe comentou dessa dependência emocional que a gente desenvolveu. Pra quem não queria casar e encontrou alguém que realmente gostou, é inevitável que você, né, entregue, assim, o coração, né? E aí, muito nova também, adolescente. Então, eu cheguei no seminário dentro desse processo da dependência emocional. E uma das coisas que eu queria muito fazer... era cortar o cabelo, curto. E Felipe é apaixonado por cabelo longo.
Mas eu tinha medo. Por quê? Vai que eu corto o cabelo e esse menino debanda pro outro lado. E eu ficava com medo disso. E ele nunca me falou isso. Nunca me falou. Ele nunca estabeleceu esse limite. Ó, se você cortar cabelo, nunca mais vou olhando essa cara. Nunca foi assim. Até parece. Mas eu tinha medo. Os medos adolescentes. Os adolescentes bobos, né, Os viu? adolescentes... Ai, gente, o adolescente tem que acabar. demais, O adolescente tem que acabar. Olha, é uma fase Eu tô sendo difícil. cancelado depois disso aí. Gente, a adolescência é uma fase que, tipo assim, meu Deus, Deus, nossa vida, é o tratamento pro pai, o tratamento pro filho, é difícil, adolescência. Enfim. E aí, eu cheguei no seminário, não queria cortar o cabelo, e foi numa escola de oração, numa dessas reuniões de oração que a gente tinha, que eu recebi 9 palavras proféticas. 9. Sabe o que é 9 profetas vindo te encontrar para entregar? Cada um entregando coisas diferentes, dentro do mesmo contexto, as mensagens todas se complementando. Foi um dia que Deus escolheu para me atropelar. Quando eu digo que eu fui atropelado pelo Espírito Santo, é porque eu fui. Aquele dia que você deita na cama e chora. Não, esse dia... Gente, Travesseiro em posição fetal, né? Inclusive, eu fiquei deitada por muitos minutos no chão dessa reunião de oração, que eu não dava conta de levantar. Eu falava assim... Eu tentava... Senhor, tipo assim, de tão pesado que foi esse dia, de correção de Deus, né? E um dos propósitos da profecia é a exortação. E o pai que ama corrige mesmo. Então, veio uma menina do meu lado, e aí ela falou comigo sobre dependência emocional, e ela meio que gritou comigo assim, acabou, porque antes de você ser dele, você é minha. Deus falou comigo desse jeito. E dentro de mim, Deus falou comigo assim, vai cortar o cabelo sim. E foi na mesma semana, eu fui lá, cortei o cabelo aqui, ó. Cortei o cabelo. Como um símbolo mesmo, né? Tipo assim, eu pertenço a Deus primeiro, né? Eu pertenço a Deus primeiro. E essa mesma menina que falou sobre esse corte de dependência emocional, ela falou bem assim, que Deus tinha um papel e uma caneta na mão e que naquele dia ele estava me entregando. E que não importava onde eu estivesse, iriam vir letras pra mim. Então você vai estar tomando banho, você vai ver letras. Você vai estar dormindo, Deus vai te entregar letras. Você vai estar andando na rua, Deus vai te entregar letras. Você vai estar escrevendo, Deus vai te entregar letras. Deus vai te entregar letras o tempo inteiro. Foi o que ela falou comigo. Que isso. Foi o que ela falou comigo. E ela nem me conhecia, aquela menina. Ela não sabia meu nome, sei lá, ela não me conhecia. Ela não me conhecia apenas. E nessa época no seminário, Deus deu uma direção específica pra nossa líder de louvor, que eu não deveria cantar naquele momento, que eu só tinha que tocar. Por quê? Porque Deus estava trabalhando coisas mesmo, né? Então foi nesses períodos de silêncio, dentro do quarto com Deus, e foi do jeito que ela falou, gente. Foi do jeito que ela falou. Então, todas as músicas que eu vou cantar aqui agora, por exemplo, Descansa, Oleiro. Oleiro foi uma música que eu compus dormindo. Eu acordei com a melodia no meu ouvido, sentei no piano, coloquei o fone. Eu acordei nesse dia umas 5 horas da manhã. Antes de eu sair pro seminário, que era umas 7 horas, a música já estava pronta. Então foi tipo assim... Foram momentos absurdos. E eu creio que Deus me entregava 2, 3 músicas por dia. Eram todas boas? Lógico que não, gente. Porque a gente compõe com base no nosso conhecimento prévio, né? E eu era, como eu falei pra vocês, eu não era uma pianista popular, ainda não sou, eu não tocava de ouvido. Então meus arranjos eram muito pobres. Eu compunha também... eu compunha com base no meu conhecimento teológico daquele momento. Então teve várias músicas que eu já compus que hoje eu mudaria a letra, por exemplo. E é por isso que eu venho aqui também falar pra quem é músico e compositor que a gente tem que ser humilde e aceitar que a nossa letra não é a palavra de Deus. O que é estabelecido ali que não tem como mudar é a palavra de Deus. Mas aquilo que a gente escreve, que vem do coração humano, ainda que Deus tenha inspirado, ainda que Deus tenha dado, precisa passar por revisão, né? Eu não sou Jesus. Eu tenho certeza que eu vou soltar uns negócios ali que pode ser que não esteja alinhado. O Anderson, ele faz isso até hoje. Sim. Ele tem pastores de confianças, né? Aí ele escreve a música, manda para um pastor. O pastor vai pegar, vai olhar, vai ver o que tá certo. E, não, isso daqui eu não bate, não. E gente, aí flui. Isso é tão relevante porque, assim... Porque a música, ela ocupa um lugar na mente do ser humano de ensino muito grande. Tanto que você vê que tem um monte de música chiclete. Tem músicas que eu não canto há 20 anos e que, se tocar na rádio hoje, eu vou cantar. Eu não escuto essa música há 20 anos, mas eu me lembro. Então a música, ela tem um potencial de ensino muito grande. E se as composições cristãs não são bíblicas, então o que nós estamos ensinando?
pra igreja? Aí fica aí o questionamento, né? Enfim, então, não eram, nem todas as músicas eram boas, nem todas as músicas tinham uma letra completamente bíblica, alinhada à palavra de Deus. Então, essas músicas eu fui selecionando com o tempo, eu fui filtrando, com o tempo eu fui ficando mais madura também, né? Em composição, fui ficando mais madura musicalmente. Então hoje as minhas músicas, elas já têm intervalos cantados, já tem um arranjo um pouco mais complexo, elas já têm inspirações em outros artistas. A gente vai evoluindo junto com a nossa música vai evoluindo junto com a gente e tal. E aí essa música aqui que a gente vai fazer, Cordeiro e Leão, eu compus antes de sair pra ministrar. Foi extremamente rápido. Eu tinha tomado banho, começou a vir na minha mente ali a letra. Aí eu saí rapidinho de toalha mesmo. Peguei ali o papel, escrevi, peguei o gravador. Andem com o gravador, sempre no celular, em nome de Jesus. Peguei, cantei ali rapidinho, escrevi os acordes, me arrumei e saí pra ministrar. E a música lá, dormindo, né, em casa. Mostrei essa música pra Felipe, ele ficou doido. E aí ela se tornou o que se tornou. Essa música, inclusive, ela passou por reformulações de letra, né? E aí hoje é o que é. Do começo. Quer fazer qual? Cordeiro? Pode ser. Então. Fragilizado e machucado, meu Jesus carregou sua cruz. Em cada gota o seu sangue demonstrou o seu amor. Percorreu com seus próprios pés o caminho que era meu. Suportou até o fim. Ele morreu como um cordeiro. Ele morreu como um cordeiro. Ele morreu como um cordeiro. Foi por mim. O véu se rasgou. Quem nos separará? A Ele toda glória, força, honra e poder. Toda autoridade lhe foi dada, porque procurar dentre os mortos quem venceu. Ele morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Ele morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Ele morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Ele morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Digno é o cordeiro que foi morto, mas venceu. Digno é o leão que se assenta à direita de Deus. Digno é o cordeiro que foi morto, mas venceu. Digno é o leão que da morte reviveu. Cordeiro e Leão. Cordeiro e Leão é desse jeitinho. É desse jeitinho. Versão acústica. Dá pra Gente, pegar essa você. música é muito aguda. Eu passo mal pra cantar. Aí eu tava aqui, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda.
É isso. Nossa, que musicão, velho. Eu sou apaixonado dessa música, velho. Na moral. E a Oleiro? Canta aí um pedacinho da Oleiro aí. Vou cantar Oleiro. Oleiro foi assim. Oleiro foi a que eu acordei ouvindo, né? E eu tava passando por um processo muito intenso de transformação interna. Então, quando eu compus essa música e gravei e lancei pro mundo, eu tô literalmente mostrando... Literalmente não, mas eu estou mostrando todas as minhas cicatrizes, assim. E aí, a primeira frase que Deus falou comigo, né, dessa música, que inclusive é Emerson Bruno que canta comigo, né, vai e desce a casa do oleiro. Quantas mãos moldaram seu ser sem ser as minhas? Precisam ser as minhas. Porque eu, como era muito insegura, era moldada pela opinião das outras pessoas o tempo inteiro. E nessa coisa de ficar ouvindo só a opinião dos outros, Deus não tinha espaço para trabalhar em mim o que eu precisava. Então foi um tapa, assim, bem na minha fuça. E aí eu termino a música falando, né? Eu desci a casa do oleiro. Quantas mãos moldaram o meu ser sem ser as tuas? Agora são as tuas, né? Eita Deus. Vamos começar do Minhas Forças Se Vão? Ou do começo? Do começo. Você canta o começo? Pode fazer você mesmo. Tá. Vai e desce a casa do oleiro. Quantas mãos moldaram teu ser sem ser as minhas? Precisam ser as minhas. Minhas forças se vão e o teu amor me constrange. Quando olho pra mim, só vejo os cacos, mas tu, oleiro, tu vês o barro e tu mergulhas as mãos na bagunça que eu sou. Molda-me, refazes-me, pouco a pouco meu eu não encontro mais, só vejo a ti, mas te vejo demais e sigo meu querer, prefiro os meus olhos ao invés dos teus, mas tu que vês o barro, diz desce a casa do oleiro, desmonta-me, faz-me teu, meus caminhos não me moldam mais, tuas mãos desfazem quem eu sou, só quero tuas mãos, só quero tuas mãos, e tu mergulhas as mãos na bagunça que eu sou. Molda-me, refazes-me, pouco a pouco o meu eu não encontro mais, só vejo a ti. Agora meus olhos são teus, agora meus olhos são teus, agora meus olhos são teus, não quero confiar em mim. Desmonta-me, faz
quero tuas mãos, só quero tuas mãos. Desmonta-me, faz-me teu, meus caminhos não me moldam mais. Tuas mãos desfazem quem eu sou. Só quero tuas mãos, só quero tuas mãos. Eu desci a casa do oleiro. Quantas mãos moldaram meu ser sem ser as tuas? Agora são as tuas. Só quero tuas mãos em mim. Que isso, gente. Amém. Catherine, por favor, faça a composição pra mim. Vou Gente, te passar precisando o- de composição, passa aí, amigo. Passa um Vou norte te aí, passar o negócio. o script Amém. pra você fazer. Amém. É isso. Caraca, gente, ó, ouvindo... Você contou a história antes, depois ouvindo a música... Cara, a história faz toda a diferença. Faz toda a Caraca, diferença, assim. Essa é a história de como eu fui atropelada. E revivida pelo Espírito Santo. Você que quer composição, você que quer levar a Catherine na sua igreja, aí embaixo vai estar o Instagram dela. É isso, gente. É isso. Glória a Deus. Lembrando, né, que você dá Dou workshops workshops, para ministérios de louvor, Consultoria, consultoria. tudo. Isso Lá na mesmo. igreja, ela já fez um trabalho lá na igreja, lá na fonte. Verdade. Isso é legal. Eu acho que a gente precisa, acho que a gente tem que tirar da ideia das pessoas que na igreja tem que ser feito de qualquer jeito. Sim. Isso é uma coisa que me machuca demais ainda até hoje. É você querer fazer a coisa muito bem feita e nem todo mundo tem esse pensamento. Cara, eu vou parafrasear aquele versículo que fala: sede santos como eu sou santo. Sedes excelentes como eu sou excelente, cara. Se Deus é excelente, por que que você, pó da terra, não vai ser excelente? Tem que ser excelente, gente. Em nome de desse Jesus. jeito. Bora estudar. Bora estudar. Isso aí. É isso. É isso aí. Nossa, dá vontade de ficar aqui. É isso, galera. Tem memória no cartão? Tem, não. Vamos fazer um pod 2 com Não, outros assuntos. eu falei isso com todo mundo que vem aqui. Eu falei com o Thiago. Falei, Thiago, a segunda temporada a gente tem que fazer. A segunda trazer a mesma galera, porque é muito assunto. Ele já tá ali, ó, exausto. Já- Esse povo não já vai falar mais, passou. não. O Thiago tá com o zóio caído já. Já passou, É isso, sei lá, gente. 1h30, nós estamos aqui ainda. Muito obrigada, Dreyfus, por esse convite. Não, eu que agradeço. Obrigadíssimo pelo Experiência convite. super diferenciada. Adorei, gente. Aqui é tão bonito. É que vocês não estão vendo assim por dentro, assim. É massa, muito bonito aqui. Pô, eu que agradeço. Acho que você compartilhou muita coisa que realmente ninguém sabe. Você compartilhou muita coisa que vai ajudar muitas pessoas e Amém. tem muita coisa ainda mais para compartilhar que a gente Sim. nem tocou aqui nesses lances de afinação, igual a gente estava conversando aqui antes de Sim. começar. Eu acho que a gente tem que começar a se atentar a essas coisas. Uhum. Buscar a excelência mesmo. Eu sempre falei isso, né? Quando a minha mãe era viva e comentava com meus irmãos, que antigamente eu falava assim, pô, eu acho que eu tenho um lado batista, assim, né? Eu cresci na Assembleia de Deus. Eu falava assim, eu acho que eu tenho um lado batista, porque eu sempre via as batistas na Cliente Cachoeiro, como morava, aí tinha a galera que se preocupava com isso. Não é aquela coisa tipo, Felipe, você toca um pouquinho de violão? Vem. Uhum. Não é isso, é aquele negócio, não, você toca um pouquinho É de isso. violão? Vamos estudar um pouquinho mais para você poder fazer parte e tal. Você toca? Vamos estudar um pouquinho mais para fazer parte. E isso sempre veio em mim. De eu chegar e falar assim, poxa, eu quero aprender, eu quero tocar, mas eu tenho que estudar. Né? E eu falo isso no nosso programa, aqui no nosso episódio, no nosso podcast. A gente fala sobre a música, a gente fala da garagem, porque é onde tudo é moldado, onde tudo é formado. Sim. Né? Geralmente na garagem é onde você sair com o seu carro, você olha o seu carro, vê se está tudo certinho. Legal. Né? Você arruma o que tiver que arrumar antes de você sair. Eu acho que o Garage Music é para isso, é você
olhar, não, o que que eu preciso melhorar no meu Ministério de Louvor, o que eu Massa. preciso melhorar. E a gente tem que fazer, não é só ficar na especulação, eu poderia fazer assim. Não, vamos fazer, né? Acho que até se chegar a um patamar que a gente fala assim, não, tá tudo perfeito. A gente tem que experimentar uma outra coisa, ver um modelo que deu certo. Ah, não, isso aqui não tá dando certo, vamos fazer um diferente. Para poder a gente chegar num consenso comum e a gente fazer com que a música na igreja não seja simplesmente música. Sim, Que eu acho que é uma coisa que tem sido muito deixado hoje. Ah, não, sim. é só uma música e tal, é só o louvor vai cantar e depois, né, enfatizando que a palavra não é menor do que a música, não é maior do que a música, tem que andar em sintonia, né, porque E a música tem que ser a palavra cantada e ponto. E é isso aí. Se a E gente é dá isso. tanta importância para a palavra, a gente tem que dar importância à música também, porque Gente, é, no Cara, culto, como música ensina. gente, sim, no culto existem duas palavras, a cantada e a falada. E o culto é palavra o tempo inteiro. Aí, né, a gente precisa alinhar aí as é visões. isso daí. É isto. É isso aí, galera. Obrigado, Felipe, Muito thank you, amigo. Kathleen. Ó, prazer ter vocês aqui. Um prazer. Todo nosso. Muito obrigado ao nosso amigo ali que nos ajudou o tempo inteiro, Thiagão, nos ele corrigindo. controlando. Gente, o Felipe não parava de mexer esse copo aqui. Faltou o Thiago vir me bater aqui. foi uma labuta, mas a gente conseguiu. A Graças a Deus. mensagenzinha rolando ali, piscando. Para de mexer o corpo. Para de mexer o copo. É isso. Gente. Mas é isso aí, gente. Obrigado. Valeu, né? amigo. Numa próxima oportunidade aí, a gente tá com umas ideias de fazer, né, antes da segunda temporada, de fazer uma rodada de conversa aí. Que Talvez a gente massa! traz aí você e tal. Massa. Beleza, Trazer com a galera aí pra gente poder rodear os campos, né? massa, E fazer uns programas aí, uns episódios maneiros aí. massa. Muito obrigado mesmo por vocês Fechou, terem vindo. amigo. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Muita história legal, muita história que eu já conheci, muita história que agora clareou mais mais a sentido. minha mente. E isso é legal, porque às vezes eu escuto, às vezes o Alas falando, né? Uma ou outra coisa e tal. Eu Ah, é. ficava assim, meio que panguando, mas agora você contando como que foi e tal. Sim. Eu acho muito válido e espero que todo mundo, né, siga essa orientação que a Kathleen está dando aqui. Vamos estudar, vamos nos aprofundar mais na palavra, né? Porque a gente não vem a cantar aquilo que a gente gosta na igreja. A gente vem a cantar aquilo que vem atrair o coração de Deus. Amém. Que o nosso louvor venha, né? Chegar lá, às vezes eu fico vendo você em alguns vídeos seus, né? Lá na sua igreja, hoje que você faz parte, você cantando e você falando e tal. Eu acho isso muito legal, porque às vezes a gente olha assim, são pessoas que não vai sair dali daquele, né? Só quer cantar, só quer estudar, só quer. Não, mas ali às vezes a gente passa para a igreja e passa para às vezes pessoas que estão ali conosco no Ministério de Louvor. Isso é muito bom, Sim. porque todo mundo é ensinável. Isso. Né? Não existe ninguém. Inclusive eu e Felipe. É, com muito. certeza. Nós temos muita coisa pra Então aprender, isso meu é Deus. legal. Obrigado por você ter compartilhado esse pouquinho com a gente aqui. Felipe, obrigado também, mano. Tamo junto. Você É vai isso, amigo. produzir aí coisas nossas aí, se Deus quiser. Amém. Botar uns rock maneiro aí, botar uns negócios maneiros aí. É isso. Obrigado, gente. E é isso aí, gente. Claquete. Muito obrigado você que acompanhou a gente aí. Deixa aí o seu comentário, compartilha com o pessoal, deixa o seu like para que esse episódio chegue a mais pessoas. Segue aí, vai aparecer aí na tela aí o Instagram da Kathleen, o Instagram do Felipe. Segue esse pessoal aí, vai estar aí compartilhando várias e várias coisas lá no feed deles, lá no Stories. São coisas boas, são coisas para poder enriquecer musicalmente a vida de vocês e espiritualmente também, porque a música ela faz isso também, a gente crescer em várias áreas. E que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe o seu resto de semana, que as bênçãos dele venham sobre a sua vida e que esse episódio e todos os outros episódios venham falar com você de uma forma totalmente diferente. Amém. Nos sigam aí, né, no canal da TM Plus. Seja, né, um membro, um participador, que você venha acompanhar, né, mais e mais aí o nosso canal, que tem muita coisa boa aí, que você venha ser abençoado em nome de Jesus. Muito obrigado e até a próxima.